Olá, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Odete, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Enquanto vocês vão chegando aqui, nós vamos dar início também aqui pelo nosso perfil particular, acompanhando. Leninha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Valéria, Sueli, boa noite a você também. Vamos aqui diminuir o som para que a gente possa falar um pouco mais tranquilo, né? Vamos aqui também ver o seu, entrando pelo nosso perfil particular, se está ótimo também o som. Deu sim, está perfeito. Opa, pronto, agora sim. Vamos que vamos. Will chegou conosco, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão pela presença de vocês. E nós temos alguns recados para passar para vocês. A Silvia chegou também conosco. Seja bem-vinda, Silvia. Vamos mandar então os aviõezinhos. E aí a gente vai dar o recado para vocês. Temos bastante assunto, né, para a gente falar hoje. Tivemos a nossa live de estreia na sexta-feira que passou, dia 2 de agosto, na presença aqui do nosso querido Nicola Fratari Neto, esteve conosco. Nicola, uma live de 1h08 mais ou menos. Fica aí o convite para quem não assistiu, está lá no nosso canal do YouTube. Aliás, as nossas lives de sexta-feira, 20 horas, serão sempre exclusivamente pelo nosso canal do YouTube, tá? Vai ser sempre pelo nosso canal do YouTube, pois quando nós estamos trazendo convidados, a gente fica um pouco mais tranquilo trazendo convidado pelo YouTube via StreamYard, né, que é o dispositivo que permite que a gente faça live tanto pelo YouTube como pelo Facebook, se quiser também. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Então fica essa dica para vocês, né? Nos acompanharem toda sexta-feira durante 3 meses, tá? Durante 3 meses estaremos fazendo live pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, e vocês podem nos acompanhar, as lives ficam salvas lá. E só deixar um recado específico para vocês, que nesta semana agora, Lica chegou, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Nesta sexta-feira agora, dia 9 de agosto, excepcionalmente, a live não vai ser ao vivo, é um pleonasmo invertido, né? Porque live já significa vivo, né? Ao vivo. Então, na verdade, a nossa apresentação da próxima sexta-feira ela foi gravada, só que ela vai sair ao vivo, vai sair como se tivesse em estreia. Então, mesmo que vocês quiserem assistir depois, até podem, mas ela vai sair pontualmente às 20 horas da sexta-feira, dia 9. E por que vai estar sendo gravada? Porque o convidado nosso, Leonardo de Araújo Neto, é o coordenador e o dirigente lá do trabalho que nós temos lá na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, às sextas-feiras. Boa noite, Sandra, boa noite, Regina, sejam bem-vindas. E então, qual que é a situação? O Leonardo, ele é dirigente e coordenador do grupo Antônio Cassalti, da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara. E não dava para o Leonardo estar, né, não tem o dom da ambiguidade, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então nós fizemos já a gravação, gravamos com o Leonardo, e Leonardo vai estar conosco na próxima sexta-feira, dia 9. É uma live um pouco mais curta que a do Nicola. Nicola deu 1h08 mais ou menos. Do Leonardo vai dar uns 32, 38 minutos, tá? Então vai estar sendo lançada exatamente do dia 9 às 20 horas, mas vocês podem assistir depois. A única diferença desta live para outra é que não, das outras que nós vamos fazer, é que não, os comentários não vão ficar sendo transmitidos, vão estar talvez lá no próprio YouTube, mas não vão estar sendo
postados, porque ela já foi gravada antecipadamente. O que eu gostaria até de falar para vocês em relação a essas lives que nós fazemos no YouTube. Eu não sei exatamente quem... Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Eu não sei exatamente quem chega numa live no nosso canal do YouTube, diferentemente aqui do Instagram. Salvo se a pessoa mandar um boa noite, fizer um comentário, como vocês têm feito. O Ari tem feito. Quem mais que teve com a gente? Nossa, bastante gente teve conosco. Lá tinha umas 15 pessoas, se não me engano. Vocês aí estão sempre conosco, então foi uma alegria. Agradeço a presença de vocês nessa live que nós fizemos de estreia com Nicola. Então, quem não pôde assistir, está lá no nosso canal do YouTube. Vai lá e está lá, né? Homenagem a Jerônimo Mendonça. E nós vamos ter mais 12 lives pela frente. Tá? Toda sexta-feira às 20 horas. E vai agosto, setembro e outubro. Porque em novembro pretendemos estar em Tuiutaba. No dia 1º é o dia que se comemora, né, o aniversário de nascimento de Jerônimo Mendonça. Então pretendemos estar em Tuiutaba no dia 1º de novembro. E o que eu gostaria de falar para vocês? É que eu tive a oportunidade de fazer a leitura de uma mensagem, né, deste livro aqui, Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo. É de Jorge Bichuet, pelo Espírito Jerônimo Mendonça. São mensagens curtas. Jorge Bichuet, quando escreveu esse livro, era encarnado. Hoje, Jorge Bichuet está no plano espiritual juntamente com Jerônimo. E ele trouxe, são mensagens curtas que nós estamos trazendo a cada live, à exceção dessa do Leonardo, pois nós já gravamos antes de termos a intuição deste livro, mas são mensagens curtas que o Jerônimo ditou para o Jorge Bichuet, que era um médium da cidade de Uberaba. Então, fica aí a dica para vocês. Um livro maravilhoso, um livro de mensagens curtas. Ele tem praticamente, deixa eu ver aqui quantas mensagens. 147, 150 mensagens. Esse daqui é Jorge Bichuet. Tá? Então, esse livro, mensagens curtas que servem para o culto do Evangelho no Lar, maravilhoso. Bom, quem pôde nos acompanhar em nossas postagens, tivemos na palestra que Adeilson Salles fez aqui na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, em data de ontem. Ontem, 9 da manhã, nós fizemos até a postagem, está lá a palestra dele, que ele fez na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e o tema da palestra dele foi baseado neste livro aqui que eu adquiri e que o Adeilson gentilmente autografou para nós, ó. Ele autografou gentilmente para nós. Opa, tá assim difícil, né, gente? Para vocês verem. Tá aqui, ó. Aloísio, que a sede do seu coração seja saciada pelo amor. Adeilson Salles, 4 de agosto de 1900 é bom, em 2024. E este livro foi o tema, né? Tem o sede ao título do livro e eu complemento o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Um livro fácil de leitura. Tá, nós estamos lendo já, é um livro muito agradável, né? Porque ele traz tópicos, né, da ansiedade, de várias personalidades dentro do Evangelho de Jesus. Né? Ele vai trazer, por exemplo, aqui a ansiedade de Maria de Magdala, olha. Né? Então vale muito a pena. Dani Pedraza, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Lia, boa noite a você também, seja bem-vinda. E um outro aviso que eu dar para vocês é esse daqui, ó, o livro que vai ser sorteado para os nossos queridos amigos. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Este livro de Ariovaldo César Júnior, pelo Espírito Fernandes de Almeida de Melo, Amanhã Será um Novo Dia. É um romance mediúnico e ele já está autografado pelo autor material, né? Com gratidão, 8 de fevereiro de 2024, quando teve o lançamento deste livro, eu peguei o autógrafo em branco, pois eu queria presentear os nossos amigos com este livro. Então, em setembro, em data a ser definida, nós vamos fazer o sorteio como habitualmente nós fazemos. Para vocês que estão conosco, que nos acompanham nas nossas lives,
né? Qual que é a regra? A regra é simples, é vocês estarem conosco nas nossas lives. Vocês que habitualmente participam conosco estão, né, convidados a participarem das nossas lives às segundas e quartas-feiras aqui pelo Instagram, onde nós fazemos, né, as lives do livro Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Vamos fixar o comentário aqui. Vamos fixar o comentário, acho que fixou. Então, vocês que nos acompanham, né, para onde vocês sairá esse livro devidamente autografado pelo nosso querido amigo aqui de Araraquara, Ariovaldo César Júnior. E eu vou dar um spoiler do livro que fala assim: Celeste, uma linda imigrante italiana, chega ao Brasil em 1900 e começa a trabalhar no escritório de uma fazenda na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela engravida do filho do fazendeiro, que se recusa a se casar com ela. É expulsa da casa por ser a vergonha da família. Essas situações à época representavam a desonra da mulher. Porém, as dificuldades e os sofrimentos despertam nela a luta pela vida. Uma história repleta de assédios, traições e crimes, que prenderá o leitor do começo ao fim, apresentando com naturalidade como funcionam as leis de Deus, apesar das dificuldades do mundo em que vivemos. Trata-se de um relato franco da vida de uma grande médium e oradora espírita com ensinamentos incríveis. Então, editora Boa Nova, o livro do mês de setembro para o sorteio. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Então, dados os recados, vamos ao nosso bilhete em resposta. Como eu falei para vocês, nós, como começamos a fazer as lives de Jerônimo Mendonça às sextas-feiras, resolvi dar uma adiantada neste livro, Respostas da Vida. Então, são 2 lives por semana, às segundas e quartas-feiras, à exceção da última quarta-feira do mês, quando nós fazemos a live sobre o livro Respostas da Vida, certo? Então, vamos ver o bilhete em resposta, capítulo 11, de autoria de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Então, vou fazer a leitura na íntegra, depois a gente faz os comentários. O seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agir em seu benefício. Nunca se canse de auxiliar para o bem. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos do perdão. Não alegue defeitos para deixar de servir, porque o trabalho é a bênção de Deus que nos suprime as deficiências. Dificuldade é um teste de paciência. Desprezo da parte de alguém é aula da vida para aquisição de humildade. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precise. Depois de grande esforço para solucionar este ou aquele problema, não se agaste se outro problema aparece, requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará suas forças para recomeçar. E ele finaliza com a mensagem, dizendo: experimente desculpar sempre, porquanto aquilo que nos parece falha nos outros pode surgir por falha igualmente em nós, e em se tratando de desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então vejam, né, que bilhete em resposta que André Luiz nos dá. Ele nos dá orientações seguras. Por isso que eu falo que esse livro Respostas da Vida, Sinal Verde, Agenda Cristã, Minutos de Sabedoria são livros complementares para que a gente possa utilizar no culto do Evangelho no Lar. Então vejam como é interessante. Essa pequena frase, né, este pequeno capítulo, este pequeno bilhete, traz para a gente reflexões muito, muito oportunas. E ele começa dizendo, né, o seu trabalho é a revelação de você mesmo.
Tá? Tem gente que faz um péssimo trabalho dizendo: eu ganho muito pouco por aquilo que eu faço. Tem sempre isso, gente que faz, né? O patrão normalmente vai falar assim: eu pago muito por aquilo que ele faz. É a mesma relação, né? Uma relação de patrão-empregado, onde acaba tendo, né, essa visão dicotômica, que a gente pode dizer. Um acha que paga muito pelo que o outro faz, e o outro acha que recebe muito pouco por aquilo que ele faz. Então, André Luiz vem dizer para nós que o nosso trabalho é a revelação de nós mesmos. Por quê? Olha quem chegou! Boa noite! Clareando a nossa noite, a nossa querida Clara ou Clarissa, para os amigos. Boa noite, amiga. Que seja bem-vinda. Bem que você falou que você vinha, né? Chegou mesmo. Obrigado aí pela sua presença. Eu vou só falar aqui que eu ia fazer o sorteio do livro, né? E a Clara já apareceu na live. Brincadeira, hein, Clara? Tô brincando. Eu sei que você acorda muito cedo. Acorda lá por umas 5 da manhã, então precisa dormir cedo mesmo, viu? Brincadeiras à parte. A nossa amizade nos permite fazer esse tipo de brincadeiras, né, Clara? Bom, então continuando aqui. O nosso trabalho, né, se a gente for pensar, por que ele é a revelação de nós mesmos? Por quê? Amanhã tem feriado, ei, coisa boa, hein? Aniversário de Joinville? Que legal. Tá certo, mas você pode aparecer nas lives de sexta, né? Lá é 8 da noite. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Bom, vamos lá, né? Então, por que o nosso trabalho, como André Luiz nos diz, é a revelação de nós mesmos? Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Porque quando nós fazemos nosso trabalho, independentemente do reconhecimento financeiro que nós temos, certamente o nosso trabalho tem que se destacar. Padroeira de Araguari, onde você trabalha? Entendi. Beleza, Clara. Aproveita então. Bom, então por conta disso, quando eu estou fazendo um bom trabalho, ainda que eu não tenha uma remuneração condigna com aquilo que eu faço, o meu trabalho vai se destacar. Não questão de você ser puxa-saco, nada disso, mas você vai destacar porque de repente amanhã depois alguém viu você prestando um bom trabalho, com certeza vai te contratar e vai te chamar, obviamente, para receber um salário muito maior. Então essa é a grande vantagem de você executar com maestria o teu trabalho, independentemente do teu reconhecimento financeiro. Se você foi contratado por X para fazer aquilo, faça, cumpra o seu dever com amor, com boa vontade. Pois ele está dizendo para nós na sequência, ó, servir é a nossa melhor oportunidade. Servir, independentemente, né? Você faz um bom trabalho, por exemplo, um garçom, quando vai te atender, estou dando um exemplo agora, né? Ele vai te atender. Uma questão muito importante que às vezes as pessoas não se atentam é procurar saber o nome do garçom que está te atendendo. Em vez de você chamar o garçom, ou psil, ou fulano, né? O meu chefe, né? Que muita gente às vezes utiliza uma coisa. Se você tiver a educação de chamar o garçom pelo nome, como é que você chama? Né? Vai falar fulano. Aí você vai, toda vez que precisar chamar, você vai chamar fulano. Ele vai te atender muito melhor, independentemente, né? Então a gente tem que servir da melhor forma possível, trabalhar de uma forma mais alegre e gentil. Sabemos que a coisa mais difícil, né, que a gente fala hoje em dia é trabalhar com o público. E as pessoas andam com os nervos à flor da pele. Costumo dizer a vocês sempre, né, que parece que o período pós-pandemia trouxe o pior de cada um de nós, tá? Trouxe o pior de cada um de nós. Parece que a gente, até antes da pandemia, vivíamos num oásis, numa tranquilidade. E agora a gente está num deserto escaldante. E as pessoas andam com os nervos à flor da pele. Muitas notícias de fora do Brasil, muitas notícias dentro do Brasil. Isso vai mexendo com a nossa essência. Então é importante que a gente procure fazer aquele filtro que eu falo a vocês, né? Não que a gente não vá saber nada que está acontecendo no mundo, mas não deixar que os problemas do mundo façam morada em nossa casa, em nosso lar.
E aí André Luiz continua dizendo: quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agirem em seu benefício. Sabe aquilo que gentileza gera gentileza? Quando você faz algo de bom para alguém, aquilo de bom volta para você. Muitas vezes nós nos decepcionamos com alguma pessoa. Você faz tanto por alguém e a pessoa não reconhece. Mas certamente alguém vai reconhecer o teu valor e vai te dar também aquilo que você merece. Então, é a lei de atração que a gente costuma dizer, né? Você faz, né? Aquilo que você faz, você acaba recebendo. Então, mesmo que num determinado momento alguém não reconheceu o teu valor, o teu trabalho, continue agindo em favor dos outros. E ele continua dizendo, né? Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Não se canse de auxiliar para o bem. Não se canse de auxiliar para o bem, isso é muito importante. Porque o bem é uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer para os outros. Nós vamos certamente receber. Apesar do mundo nem sempre reconhecer o teu valor, continue fazendo. Faça o bem sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento, pois você vai estar numa vibração de paz e de amor. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. E ele entra no lado da desculpa. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos do perdão. Olha só, isso aí é sem sombra de dúvida, né? Quem nunca errou? Atire a primeira pedra, como falou Jesus, né? Todos nós erramos, muitos no passado, e continuamos errando, infelizmente, ainda hoje, apesar de conhecermos. Então não dá para você somente apontar o dedo para o erro do outro. Muitas vezes o outro errou por uma série de circunstâncias e a gente não está na condição de juiz e de julgador. É importante que a gente procure desculpar sempre. Não ficar guardando mágoas, não ficar guardando ressentimento. Se você desculpa, certamente você vai precisar do perdão de alguém. Mais dia, menos dia. Isso é da lei. Não dá para dizer, eu nunca vou errar. Aqui nunca. Eu jamais faria isso. Como jamais? Você poderia fazer aquilo e muito mais. Errar muito mais do que o outro errou contra você. Então procure desculpar. Não guarde mágoas, não guarde ressentimento. Procure olhar o lado bom de cada criatura. Pois o pior criminoso, o pior déspota da humanidade foi uma criança em tenra idade que tinha os olhos e o coração afetuoso. E traz dentro dele uma essência divina. Ainda que esteja totalmente embrutecida, ele ainda traz a essência divina dentro dele. Não alegue defeitos para deixar de servir, porque o trabalho é a bênção de Deus que nos suprime as deficiências. Olha só, né? O próprio Jerônimo Mendonça, se a gente for ver, ele teria tudo para ficar, né, vivendo da beneficência coletiva, vivendo da previdência social. Poderia ficar lá parado sem fazer nada, porque a condição física dele assim recomendava, né? Mas não. O que a mãe dele falava? Uma vez ela comentou: Jerônimo, eu estou começando até a acreditar um pouco nessa tal lei de reencarnação que você tanto fala. Eu falei, minha mãe, mas por quê? Olha só, eu não tenho 11 filhos. Ele, pois tem, minha mãe. Então, dos 11, você é o único paralítico. E é o único que não para em casa. E realmente ele estava sempre fazendo viagens, levando uma palavra de conforto, de consolo a tantos e tantos corações. Quantas pessoas utilizam, infelizmente, de uma deficiência física para que viver pedindo, esmolando e não tentando superar aquelas dificuldades. É da natureza de cada um. Mas André Luiz recomenda para que a gente, né, se porventura você tiver algum defeito, nunca deixe de servir, pois o trabalho é a bênção de Deus que nos suprime as deficiências. Quantas pessoas, né, que vivem numa situação que a gente fala assim, nossa, eu jamais teria condição de fazer qualquer coisa, e a pessoa, né, você vê aí nas Paralimpíadas,
A gente às vezes não consegue fazer 10% do que um atleta paralímpico faz. E qual a situação dele? Às vezes não tem as pernas, não tem os braços, e faz aí coisas que a gente fica queixo caído. Então não podemos deixar que as deficiências físicas nos transformem em seres, inertes. E ele vai trazer para nós que a dificuldade é um teste de paciência. Todos nós enfrentamos dificuldades, desde o mais rico ao mais pobre. As dificuldades fazem parte da natureza humana desse pequeno planeta que vivemos. Planeta de provas e expiações, é natural que passemos por elas, por provas e expiações. Então, diante disso, as dificuldades são teste para a nossa paciência. Sim, até os atletas normais, mas nas Olimpíadas, mas os paralímpicos, que estão realmente, são desprovidos de uma perna, tem aquelas adaptações, mecânicas ali que, como, a gente fica impressionado. Depois ele vai dizer: desprezo da parte de alguém é aula da vida para a aquisição de humildade. Ninguém gosta de ser desprezado, Eu acho que a gente ainda traz dentro de nós aquela chaga terrível da humanidade, que é o orgulho. O orgulho. Então se a gente foi desprezado, colocou de lado, mexe com o nosso orgulho. E por mais que a gente leia, por mais que a gente fale aqui em lives, em palestra, é difícil você, tirar essa crosta terrível que nós trazemos dentro de nós, chamada orgulho. Arrogância, muitas vezes, a prepotência, nos acharmos melhores que os outros, mais poderosos, mais invencíveis, esquecendo que o cemitério está cheio de poderosos, invencíveis, tudo mais. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Achando que essa vida é tudo para eles se acham o máximo. Então, procuram muitas vezes desprezar os outros, colocar o outro numa posição inferior, não ter o respeito humano por aquele ser, por aquele irmão. Então, se eventualmente a gente passar por situações de desprezo, de abandono, frente os nossos amigos, os nossos conhecidos, familiares, chefes, etc. e tal, isso é um teste para a nossa humildade. Isso é um grande teste para a nossa humildade. E aí se a gente vai deixar o melindre fala mais alto. O melindre fala mais alto, principalmente a gente costuma dizer, que nós espíritas somos campeões em melindre. Campeões em melindre. Vira e mexe. Aqui em Araraquara mesmo já aconteceu várias vezes, eu acredito que em várias cidades acontece isso. Tem determinada casa espírita que está com determinado grupo. Aí surge alguma desavença por questão de mando, de poder. Eu sou o presidente desta casa. Não, meu amigo, você não é presidente quando você está presidente. Você está presidindo. O centro espírita não é teu, a igreja não é tua, nada disso. Você está de passagem. E as pessoas se acham arrogantes. Aí nessa prepotência de um sobre os outros, o outro se sente ofendido, mexe com o seu orgulho e ele, vamos abrir um outro centro. E depois vai abrindo outros centros. É uma forma que eu falo que a espiritualidade utiliza dos nossos melindres, do nosso orgulho, da nossa arrogância, para que fala, então tudo bem, então vai abrir um outro centro lá na periferia da cidade. Você não conseguiu conviver num agrupamento só, então vai abrir outro. Acaba acontecendo isso. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precise. Olha só que interessante. A gente não vai ter sempre tudo aquilo que a gente quer. Não vamos ter tudo que a gente quer de forma alguma, tá? De forma alguma. Mas se a gente estiver propenso a ajudar os outros, nós vamos com certeza encontrar os recursos que a gente precisa. E é tão real isso, principalmente quando você está imbuído de uma campanha filantrópica.
se você está fazendo a distribuição de gêneros alimentícios, uma cesta básica, tudo mais, quantas e quantas vezes, já tem até uma história do Chico, que fazia distribuição de alimentos, né, na periferia lá de, não sei se Pedro Leopoldo ou Uberaba, essa história. E certa vez não tinha nada para levar para aquelas famílias. E aí parece que o Dr. Bezerra de Menezes falou para o Chico levar água para eles, levar o evangelho e levar água. Então o Chico ficou meio assim, mas Dr. Bezerra, eu vou chegar lá só levando água para eles, né? Então levou água. Quando chegou lá estava uma multidão de pessoas, tudo aguardando, né, a presença do Chico, que ele fazia o evangelho na periferia e levava também, distribuía gêneros alimentícios. E agora, quando fala que não tinha, só tinha água, né? Aí o povo ficou bravo. Começou a ficar irritado, né? Como é que pode? Como um negócio desse, como só tem água, tal, né? Aí, em determinado momento, vem um caminhão lá em cima, lá, né? Tudo mais assim, procurando. Olha, procurei saber onde tem um tal de Chico Xavier aqui. Não, ele falou, sou eu mesmo. Então, eu sou lá da cidade, vamos supor, de São Paulo, por exemplo, e tal pessoa mandou eu vir trazer essa entrega desses gêneros alimentícios para o senhor, e eu não sabia como chegar aqui, na época não tinha GPS nem nada, então eu passei lá no centro e não achei o senhor. Mas eu encontrei um senhor lá, barbudo, que estava lá, que eu perguntei do senhor, ele me deu o endereço certinho. O senhor barbudo, na verdade, era o Dr. Bezerra de Menezes materializado. E entregou e chegou aqueles gêneros alimentícios, que atendeu todas aquelas famílias. Então vejam quantas situações que acabam acontecendo, que às vezes as pessoas estão perdidas e não sabem nem de repente aparece o recurso, não se sabe de onde. Por quê? Você está trabalhando em prol daquelas pessoas necessitadas. E ele vai finalizando ainda dizendo que depois de grande esforço para solucionar este ou aquele problema, não se agaste se outro problema aparece, requisitando novo esforço, porque Deus renovará suas forças para recomeçar. Depois de um problema, espere outros. Por quê? Quando você atinge um determinado grau, superou aquela dificuldade, vem uma outra para que a gente continue progredindo, evoluindo. Pois a nossa ascensão espiritual se faz de desafios, de degraus a serem alçados. Então, agradeça as dificuldades do caminho para que a gente tenha condição de superar as que advirão no futuro. Pois se você ficar reclamando sempre daquela dificuldade, você não vai para frente, não progride. Continua sempre recebendo a mesma dificuldade, não progride, né? E no final ele diz, experimente desculpar sempre, porquanto aquilo que nos parece falha nos outros pode surgir por falta igualmente em nós. Em se tratando de desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber. Então, desculpe sempre, infinitamente. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. 490? Não. Infinitamente. Pois a gente não sabe onde nossos pés tropeçarão no futuro. Então é tão importante lembrarmos disso, porque quando nós estamos desculpando a falta alheia, nós estamos vendo a fragilidade nossa refletindo no nosso irmão. Isso é muito importante, pois muitos defeitos que nós olhamos no próximo é um reflexo de nós mesmos. Se tem uma pessoa que faz determinada coisa e aquilo me incomoda, 2 situações podem ser reais em relação a isso. 2 situações podem ser reais em relação a isso. Ou se eu estou vendo a pessoa agindo de tal forma e eu invejo aquilo que a pessoa é, que a pessoa está fazendo e gostaria de fazer aquilo que ela faz, então é uma reação porque eu criticá-la, porque eu não tenho aquilo que ela tem, não sou aquilo que ela é e critico, pois eu tento diminuir a qualidade daquele meu irmão, a conquista dela, que ela conseguiu. Ou, por outro lado, muito mais comum, muito mais frequente,
a gente se vê refletindo naquela pessoa. E esse reflexo nos incomoda muito, porque mostra a nossa sombra, o nosso lado mais escuro, mais sombrio que trazemos ainda muito enraizado dentro de nós e temos que sair, né, modificar essa visão da vida. Certo, gente? Bom, na próxima quarta-feira, conhecer-se, capítulo 12, conhecer-se. Então ele vai trazer alguns conceitos para nós, para que a gente possa se conhecer um pouco mais. Então, vale muito a pena. Como eu falei para vocês, esse livro aqui, ele é fantástico. Foi o livro que o Encontro Espírita começou, o projeto do Encontro Espírita começou com este livro. E tivemos a intuição de retomar a leitura dele. Então, segundas e quartas-feiras, Resposta da Vida, André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Sexta-feira, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, conversando com amigos. E cada sexta-feira um convidado. Sexta-feira passada tivemos o Nicola Fratari Neto, da cidade de Ituiutaba, que conviveu com Jerônimo, está lá no nosso canal do YouTube, sempre pelo nosso canal do YouTube às sextas-feiras, né, 20 horas. Na próxima sexta-feira é uma live que vai estar gravada, tá? É uma live que vai estar gravada, mas vai sair sexta-feira às 20 horas com o Leonardo de Araújo Neto aqui de Araraquara. E por que gravada, Luísio? Porque o Leonardo é coordenador e dirigente do grupo Antônio Cassalti da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, cujo trabalho acontece às sextas-feiras às 20 horas. Então, né, o Leonardo não tem o dom da ambiguidade, vamos fazer a live gravada. O que eu peço a vocês na sequência, né? Peço a vocês que, daí para frente, quando estiverem nas nossas lives, que façam os comentários para que a gente possa saber quem está na live, porque se a pessoa entra na live e não faz nenhum comentário, diferentemente do Instagram, eu não consigo saber se a pessoa está na live ou não. Então, quando a pessoa fala boa noite e tal, né, um fala uma coisa, outro fala outra, pode se cumprimentar, da mesma forma que a gente faz aqui. Se tiver alguma pergunta para o convidado, pode fazer, né, a exceção dessa de sexta-feira. Lembrando que na próxima ainda, né, dia 16, nós vamos ter a presença aqui de quem? A nossa querida Clara, ou Clarissa, da cidade de Joinville. Clara vai estar conosco dia 16, às 20 horas. Dia 23, teremos a nossa querida Dani Lima, vai estar conosco, tá? Dia 23. Dia 30, a nossa amiga espírita Flavinha, tá? Então, esse mês nós temos Leonardo dia 9, Clara dia 16, Dani Lima dia 23 e dia 30 Flavinha, nossa querida amiga espírita. E a nossa querida Dani Pedraza vai estar conosco no dia 31, sábado, fazendo uma live sobre o tema impermanência, daquele projeto Reflexões que nós fazemos uma... Ah, não, pode sim, Leninha. Pode cumprimentar, pode falar, do mesmo jeito que vocês fazem aqui, ó. O YouTube é igual ali o comentário. Só que a diferença, assim, vocês que estão acompanhando a live, vocês veem os comentários. Eu tenho por hábito também, né, mostrar o comentário de vocês. Eu clico ali, às vezes o convidado está falando aqui, eu estou vendo um comentário, já clico aqui e aí vou mostrando quem está na live, tá? Então, é liberado, viu, Leninha? Pode cumprimentar, falar à vontade. É a nossa casa no outro perfil, no outro canal, tá? Mas é o mesmo estilo. E por quê? Né? Volto a dizer, por que nós estamos fazendo no YouTube? Quando trago o convidado, eu fico mais tranquilo, pois eu tenho visto muitos perrengues que têm acontecido no Instagram. Quando você traz convidado, às vezes dá tela preta, você não consegue trazer o convidado, que nem a nossa querida Bárbara. Ela está fazendo as lives agora e quando tem poucos seguidores, que acaba acontecendo? Acho que menos de 500 ou 1000 seguidores, o Instagram só permite live de 1 hora. Então ela corta a live dela e depois ela tem que abrir o segundo tempo. Então são esses perrengues que acabam acontecendo no Instagram, aquelas vozes diferentes, mais grossa, mais fina, né? Então, com convidado, agora já tirei por base. Vai ser sempre pelo YouTube. Então,
A Clara falou que entrou um pouco, pois tinha um compromisso. Livânia Lins, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, ó, entra lá, boa noite, estou aqui, cheguei e tal. Pelo menos a gente sabe que você está lá, né? Tem uma época que acontecia, mas depois parou. Mas olha, a Patrícia me falou, perguntou até no nosso grupo lá, se estava tendo algum problema, né? A Dani Pedraza marcar essas reuniões. Leila, é o seguinte, as nossas lives acontecem às segundas e quartas-feiras, 22 horas, pelo Instagram. Sextas-feiras, pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, 20 horas, 8 da noite, tá? E no último sábado do mês, dia 31, a Dani Pedraza vai estar conosco falando do projeto, dentro do projeto Reflexões, falando sobre impermanência, tá? Então fica aí a nossa dica. Bom, deixa eu pegar agora aqui, como eu falo que eu tenho que marcar as pessoas que nos acompanham, né? Deixa eu copiar as pessoas que estão aqui na live conosco, né? Pra gente ser justo, né, com vocês, porque as pessoas que estão na live que vão ser sorteados, né, que estão conosco, vão ser sorteados em setembro deste livro, que eu acho melhor, né, porque se eu fosse abrir um sorteio grande aí para mais gente, você tem que marcar 3 perfis, tem que fazer postagem, tudo bem, isso é bom para aumentar seguidores no Instagram. Só que eu falo para vocês o seguinte: Leila, segunda, quarta e sexta, ponto. Segunda e quarta às 10 da noite, sexta-feira às 8. Mais fácil. Eu vou mandar um cronograma para você, Leila. Vou mandar um cronograma, fica tranquila. Então, ó, por que eu faço desse jeito? Porque eu acho que nada mais justo que premiar quem está sempre com a gente. O que adianta fazer um sorteio aí? Um monte de gente, tem um monte de curtida da página, marcar para o seguidor, tal. E daí? Vai cair para uma pessoa, tudo bem, às vezes o livro chega para quem precisa. Mas eu acho que é nada mais justo que premiar quem está sempre com a gente, né? Premiar quem está sempre com a gente, é por aí. Tá bom? Vamos então à nossa prece, fazer as nossas vibrações. É que a Clara deve estar de pijama agora, né? Senão eu trazia a Clara para fazer a prece final. Só que não, né, Clara? Tenho certeza que você vai falar que não. Mas não adianta, hein? Ó, já fica avisado de antemão que na live de sexta, do dia 16, você vai ter que fazer uma das 2 preces. Tô mesmo de pijama. Boa desculpa. Falei que eu com a querida nós vamos fazer a live do pijama, tá? A live do pijama. E a pessoa vai ter que ficar de pé para mostrar que tá de pijama embaixo também, né? Porque não põe só a blusinha aqui, tá toda arrumadinha, ela pronto, sair. Então vamos às nossas vibrações, né? Obrigado pela presença de todos, é sempre muito bom compartilhar com vocês. Eu falo que essas lives não são as mesmas, não é a mesma coisa sem a presença de vocês, né? Então vamos que vamos. Tá bom, Clara, tá bom. Você precisa perder o medo. Queridos amigos, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que dividem conosco estas vibrações tão amorosas, tão gratificantes. Momentos desse nos elevam e certamente a gente pode dizer como é bom ter amigos, ainda que virtuais, mas tão presentes em nossas vidas. E somos gratos ao nosso Criador, Deus, nosso Pai, que nos concedeu o dom da vida, a oportunidade dessa existência. Somos gratos também ao nosso Mestre Jesus, bondoso amigo, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, trazendo lições preciosas para o nosso dia a dia. Quão importante contar com a presença desse Divino Mestre, ao nosso lado, nos orientando, nos protegendo e amparando. Agradecermos a André Luiz, que nos trouxe estas mensagens tão edificantes por meio das mãos abençoadas do querido Chico Xavier. E neste momento, vamos todos elevar os nossos pensamentos pela paz mundial,
para que o amor faça morada nos corações de toda a humanidade, que nós possamos vibrar por todos esses entes que estão em desavenças, tanto no mundo como no nosso próprio país e no nosso próprio interior, pois muitas vezes trazemos o conflito dentro dos nossos corações. Que a paz se faça morada em nossas vidas, para que essa paz reflita aos nossos lares, aos hospitais, aos asilos, orfanatos e até mesmo nas prisões. Que o amor de Jesus resplandeça em cada coração. O nosso governador espiritual vele por toda esta humanidade sofrida, trazendo paz, harmonia e serenidade em nossas vidas. Certamente nesta noite, nós temos aqui um pedido muito particular a lhe fazer, Mestre. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Alê, boa noite. Mantras de Joana, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Convido então a estarem conosco na próxima quarta-feira para mais um capítulo do livro Respostas da Vida. Agradeço a presença de cada um e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.